Olá, amigos, leremos a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 8, versículos de 11 a 13. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias como sombras serão poucos. Nós temos nesse texto, produzido por Salomão há 3 milênios, sabedoria divina, lições preciosas. A primeira delas está no versículo 11. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Isso significa que a reincidência nos crimes se deve à falta de aplicação da justiça com coerência e integridade. Infelizmente, há tribunais pelo mundo afora que não aplicam as leis devidamente. São tribunais que se deixam vencer pelo suborno e por tantos outros expedientes repugnantes aos olhos do juiz do universo, o juiz dos vivos e dos mortos. Deus afirma em sua palavra que os homens repetem os seus crimes porque não são punidos devidamente. É importante lembrar que o Criador do universo estabeleceu leis para o funcionamento do mesmo. Deus estabeleceu leis para o funcionamento de nosso sistema solar, a Via Láctea. Estabeleceu leis para o funcionamento de nosso planeta, o nosso lindo planeta Terra. Deus estabeleceu leis morais para o bom funcionamento dos grupos sociais. Deus estabeleceu leis para que as sociedades humanas se organizem devidamente e vivam em paz e com harmonia. Infelizmente, porém, os humanos, que somos nós, muitas vezes nos rebelamos contra a lei do Senhor. E a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós queremos viver bem, viver em paz, ter dias felizes e ao término de nossas vidas, encontrarmos-nos com Deus, apresentando-nos a Ele com alegria e sendo recebidos por Ele com muita satisfação, nós precisamos efetivamente obedecer às suas leis. Eu repito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Moisés escreveu mais de 600 artigos em sua lei, a Torá. Resumiu os seus mais de 600 artigos em 10 principais, o Decálogo. Isso tudo sob orientação e determinação de Deus. Jesus resume a lei e os profetas com 2 principais mandamentos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. É a regra de ouro. Não faça ao outro aquilo que você não quer que façam a você mesmo. Nós temos limites para o convívio em sociedade. Nós não podemos aplaudir a criminalidade. Tem gente que diz que ser ladrão é profissão e que não tem nenhum problema em furtar, roubar, em praticar a corrupção. Tem gente que pratica um tipo de corrupção extraordinariamente exorbitante, exagerada, e depois aparece como alguém muito honesto, alguém que até possa servir de exemplo moral para as outras pessoas. Os psicopatas são assim, eles são camaleões sociais, são também vampiros sociais. Os psicopatas geralmente são mitomaníacos. Eles mentem exageradamente e às vezes parecem até acreditar nas próprias mentiras. Mas Deus afirma: a falta de punição, a falta de aplicação das leis, a falta de aplicação da justiça devida, a justiça íntegra, correta, imparcial, a falta de temor do Senhor no coração do homem produz todo tipo de malignidade, de iniquidade, de perversidade, reproduzindo os crimes de forma assustadora. Nós precisamos guardar o temor de Deus em nossos corações.
Não devemos aplaudir os criminosos e os seus crimes. Devemos olhar para Deus, devemos nos esforçar para seguirmos os propósitos de Deus para a humanidade e para as nossas vidas em particular. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. O que o Espírito Santo quer nos dizer através desse provérbio de Salomão encontrado em Eclesiastes capítulo 8, versículo 12? O Espírito Santo afirma que ainda que o ímpio tenha vida longa e pareça bem-sucedido, ainda que o ímpio se exalte, se vanglorie, mostrando uma aparência de dignidade, de vida boa, de vida abençoada, entre aspas, ainda que o ímpio possa até se gabar de seus crimes, de seus erros, ou se não, ainda que o ímpio possa esconder toda a sua criminalidade, corrupção, coisas erradas, e eu me refiro não somente à corrupção financeira, mas também à corrupção moral e ainda à corrupção social e, por último, à corrupção espiritual, ainda que o ímpio pose de ovelhinha, de inocente ou de exemplo moral, como eu já disse, tudo está registrado nos livros de Deus. Um dia os livros serão abertos. Todos terão de comparecer diante do grande trono branco, e os livros serão abertos. E o juiz dos vivos e dos mortos, o juiz do universo, julgará cada um segundo as suas obras, e recompensará cada um de acordo com seus feitos, através do corpo que receberam para viver temporariamente no planeta Terra. Isso significa que Deus é um ser moral. Deus é justo, reto, íntegro, perfeito, o juiz que jamais erra, que jamais exagera nas suas sentenças. A igreja, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, estará como jurada no juízo final. A igreja estará como observadora. A igreja estará presente, cooperando com Deus para o julgamento dos ímpios, o julgamento dos demônios, o julgamento do príncipe das trevas, que é o diabo, o julgamento de todas as pessoas que se esquecem de Deus, muito embora não sejam ímpias, mas se esquecem de Deus, e o julgamento de todas as pessoas cujos nomes não forem achados no livro da vida. Portanto, a melhor coisa que nós podemos fazer é nos entregar incondicionalmente a Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Somente Jesus tem autoridade e poder para nos justificar diante do juiz do universo, que é o Pai. Somente Jesus pode nos redimir. Eu repito, somente Jesus, único mediador entre Deus e os homens, pode nos justificar diante de Deus. Quanto aos ímpios, ainda que pareça que eles vão bem, ainda que eles se mostrem vigorosos e prósperos, chegará o dia da condenação de cada um deles e serão para sempre banidos da face do Senhor. Versículo 13. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias como sombras serão poucos. O que o Espírito Santo afirma através de Salomão é que a vida na terra é efêmera, fútil, passageira. Ainda que alguém viva como viveu a minha saudosa Yaya Maria, a minha bisavó paterna, que morreu aos 116 anos, ainda que alguém viva tanto quanto ela viveu, o que Deus afirma através de Salomão em Eclesiastes 8:13 é que a vida humana na terra é efêmera, fútil, passageira. Como dissera o apóstolo Tiago, a nossa vida na terra se parece com uma neblina que logo se dissipa. Como escreveu Moisés no Salmo 90, a vida na terra é como uma erva que aparece viçosa e de repente murcha. Portanto, a verdadeira vida está em Deus através de Jesus Cristo. E se nós queremos viver eternamente, é necessário que tenhamos Jesus em nossos corações,
e estejamos nele, único e suficiente Salvador, único mediador entre Deus e a humanidade, único que tem autoridade para perdoar pecados, único que tem poder para nos purificar de todo pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os ímpios, por mais que pareçam viçosos, prósperos e felizes, logo desaparecerão, logo serão banidos para sempre da face do Criador, logo serão julgados diante do grande trono branco no juízo final. Mas aqueles que se entregam a Jesus Cristo, guardando o temor do Senhor em seus corações, estes viverão eternamente com Ele. E onde quer que Jesus esteja, nós, os seus filhos, os seus servos, o seu povo, nós que somos filhos de Deus pela adoção do sangue de Jesus, nós que somos irmãos de Jesus pela adoção do sangue, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós viveremos para sempre com o Senhor. Finalmente, Jesus aparecerá nas nuvens e nós o veremos como Ele é e seremos como Ele é. Que Deus nos abençoe, nos ajudando a permanecer firmes e constantes, firmes e inabaláveis na obra do Senhor, na presença do Senhor, porque Jesus diz: sejam fiéis até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida.